Vocês estão bem? Continuando o estudo, nós já estamos em Gênesis 40, tá? No último sábado nós falamos da prisão de José no Egito, após ter sofrido assédio da esposa de Potifar, e sem direito de defesa e sem murmuração, resignado, ele foi para a prisão. E lá ficou por um bom tempo. Lá ficou por muito tempo. Quando ele estava na prisão, vamos lá para o verso 1 de Gênesis 40, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os seus sonhos. Muito bem. José estava preso e logo ele achou graça diante do carcereiro, que o deixou circulando livremente dentro do presídio, onde ele cuidava dos presos. Depois de um tempo preso, recebeu mais 2 parceiros na prisão. E esses 2 parceiros de prisão, certa noite tiveram um sonho. E José, eu acho lindo esse verso 7. Porque hoje vocês estão com um semblante triste. Vocês percebem a sensibilidade que José tinha? Ele estava preso, injustamente preso. Mesmo assim, ele foi servir o alimento, foi servir o café da manhã para os demais presos, e ele observou que aqueles 2 presos, os oficiais do Egito, do faraó, aliás, faraó não é um nome, tá? Faraó é um título, ok? Assim como Nabucodonosor também não é um nome. Não estou desviando o assunto, não. Só para me veio isso agora na mente, eu só queria alertá-los nesse particular. Então ele percebeu que eles estavam com um semblante triste, porque estavam incomodados com o sonho que tiveram. Eles contaram o sonho para José, e José imediatamente os interpretou. Vocês leem depois a continuação, tá? Para vocês verem o sonho e a sua interpretação. Exatamente conforme José disse, aconteceu 3 dias depois. O copeiro voltou a servir o vinho na taça de Faraó, no copo de Faraó. Esse copo, ele não tinha alça.
Então, ele precisava ser servido nas mãos. Por isso que o texto bíblico diz que o copeiro servia o copo na mão do faraó. Tá? Era um copo especial que era dedicado somente, exclusivamente para o faraó. Então sempre tinha o copeiro em sua presença, lhe servindo o vinho. Vinho simboliza alegria, tá? E o padeiro, ou o chefe dos padeiros, como queiram, foi enforcado. Interessante observar no verso 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Quando José interpretou os sonhos, ele disse para o padeiro: olha, infelizmente você vai morrer enforcado. E disse para o copeiro: olha, em 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo. Quando você chegar diante de Faraó, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Mas ele se esqueceu de José. Todavia, passados 2 anos, aí você já pode pular para Gênesis 41, Faraó também teve um sonho. Faraó teve seu sonho, chamou todos os magos do Egito, porque ele ficou muito turbado. Na verdade, ele teve um sonho, ele acordou, voltou a dormir e teve um outro sonho. Deus estava tão interessado em mostrar a Faraó o que estava para acontecer, que fez Faraó sonhar 2 sonhos iguais. Ele estava, conforme o verso 3, aqui do capítulo 41, ele estava à beira do rio Nilo e ele viu 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar. Depois saíram do Nilo outras 7 vacas feias e magras que comeram as 7 vacas gordas. Mesmo assim, elas continuavam feias e magras. Ele acordou assustado e depois deitou novamente, dormiu e teve um outro sonho. Ele viu 7 espigas de trigo, graúdas e boas. Posteriormente, brotaram outras 7 espigas mirradas e ressecadas pelo vento. As 7 espigas mirradas e ressecadas devoraram as 7 espigas e continuaram mirradas e ressecadas. Depois que ninguém conseguiu êxito em interpretar o sonho de Faraó, o copeiro falou assim para ele: hoje eu me lembro das minhas faltas. Certa vez, quando o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda, nós tivemos um sonho. E tinha um jovem hebreu preso lá. Ele interpretou nossos sonhos. E como ele interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído à minha posição e o outro foi enforcado. Então, diante disso, o faraó mandou buscar José, que foi trazido à sua presença. E José não se atemorizou quando esteve diante de Faraó. O Faraó disse assim para ele:
ouvi dizer que você tem interpretações. Ele falou, eu não. Deus dará resposta favorável ao sonho de Faraó. Aí ele contou os 2 sonhos. E José, que estava ali diante do Faraó, certamente cercado de seguranças, né? Até porque José era só um prisioneiro, um escravo. Mas ele, com toda a autoridade, disse a Faraó, olha, os 2 sonhos são a mesma coisa. Os 2 sonhos têm a mesma explicação. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias de grãos são 7 anos. As 7 vacas magras e as 7 espigas ressecadas também são 7 anos, de modo que a interpretação é uma só. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que os tempos de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora, ó Faraó. Olha que impetuoso esse menino, hein? Aconselhando o Faraó. Ouçam isso. Procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão a fazer estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas suas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Aí Faraó respondeu assim: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse depois ele a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará a você, às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. José, então, sai da prisão e vai ser o primeiro ministro de Faraó. Hoje nós temos primeiros ministros ilustres e brilhantes, né? Especialmente na Europa. Aqui no Brasil nós não temos um primeiro-ministro, mas se for para analisar, comparar hoje no Brasil, José seria um Paulo Guedes, que é o ministro mais influente do governo que nós estamos hoje. Uma Angela Merkel na Alemanha e assim sucessivamente. Primeiro-ministro. Enfim, abaixo do Faraó, José mandaria em todo o Egito. Nós falamos em sonhos. Está aí quando José, menino ainda, na terra de seus pais, teve seus 2 sonhos. Agora nós veremos os sonhos se realizando na vida de José, em benefício também de Israel, seu pai. Deus
enviou José para preparar o caminho de Israel no Egito. E no próximo vídeo nós falaremos sobre a peregrinação do povo de Israel no Egito. Espero que vocês tenham gostado. Este foi José. Aos 17 anos, vendido para os seus irmãos. Aos 30 anos, saiu da prisão para ser o governador de toda a terra do Egito. Sonhe os sonhos de Deus e Deus certamente será favorável para com você. Que Deus possa te abençoar e que você possa alcançar graça diante dele. Não se esquecendo nunca que ele te ama muito. Deus te ama tanto que deu o seu único filho para morrer em seu lugar, para que você possa viver a vida dele. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.